Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Você que tem Bíblia, abra 2 Coríntios, capítulo de número 6. A igreja de Corinto. O verso de número 1. Diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para que não recebam em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos, Senhor, como tua igreja, neste culto tão especial, sabendo, Senhor, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor vivo está e aqui conosco também está. Estamos reunidos no teu nome e aqui o Senhor está caminhando em nosso meio, como aquele que caminha entre os candelabros, como disse João na carta ao Apocalipse. O candelabro é a tua igreja e o Senhor é aquele que no nosso meio anda, curando, salvando, orientando, instruindo, liberando poder, realizando grandes coisas, cuidando da tua igreja. Obrigado, Senhor, porque tu és o supremo pastor, o bispo das nossas almas, e estás aqui para nos instruir segundo a tua palavra. E nós te pedimos, nos dá uma boa porção da tua palavra, graciosa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós estamos hoje, sempre falo isso e gosto de pontuar no culto de ceia, nós estamos hoje num dia memorável, num dia que para nós que professamos a fé em Cristo, ele é imprescindível, ele é inadiável, ele é insubstituível, ele é um dia muito importante porque é um dia memorial, é um dia de lembrança da aliança que temos com o Senhor, a aliança que Cristo estabeleceu conosco na cruz do Calvário, e é pela memória desta aliança, a lembrança desta aliança, trazer à memória esta aliança, que temos a esperança de que venceremos, de que estamos protegidos, de que este ano não será um ano para ser esquecido, mas será um ano para ser lembrado, de como o Senhor tem cuidado de nós, de como o Senhor é protetor do seu povo. As coisas estão se cumprindo como declaradas elas foram, tudo o que acontece é profético, mas o Senhor tem guardado, existe uma promessa de que o Senhor guardará o seu povo no meio dessas profecias, se cumprindo, o Senhor saberá guardar o seu povo. Existe uma palavra para nós: 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos livrarem, nos protegerem, que eles nos impedirão de nós tropeçarmos em alguma pedra. A pedra para nós não é causa de tropeço, a pedra para nós é oportunidade para a construção, porque Jesus é causa de tropeço para aqueles que nele não creem, mas para aqueles que nele creem, ele é a rocha, ele é a pedra angular sobre a qual todas as coisas são edificadas. Ele é o alicerce que já está posto e não se pode colocar outro alicerce além daquele que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós não temos o que temer com relação a tropeços, porque o Senhor é por nós.
É no culto de ceia que nós trazemos isto muito forte na nossa memória. O culto de ceia, ele é o culto onde nós trazemos também à memória a finalidade, o objetivo de sermos igreja. A razão pela qual nós somos igreja. É no culto de ceia que nós trazemos fortemente à memória a realidade que nós só somos igreja se nós tivermos comunhão genuína, verdadeira, intensa e sincera. Paulo escreve as suas cartas aos Coríntios, ele escreve a primeira e a segunda carta, e elas são cartas de exortação, porque a igreja de Corinto era uma igreja muito poderosa em dons, muito habilidosa, recebeu muita graça do Senhor, mas eles haviam se perdido, ou eles estavam entrando num ativismo e estavam se perdendo. Então Paulo ele escreve essas cartas exortativas que era para alinhá-los novamente com o propósito inicial pelo qual o Senhor estabeleceu a igreja dele em Corinto. E na sua primeira carta, ainda no capítulo 11, Paulo vai falar que a reunião de Corinto, naqueles dias, naquele momento em que ele escreve a carta, estava fazendo mais mal do que bem. E esse mal que a reunião estava fazendo era porque na ceia do Senhor, eles não estavam esperando uns pelos outros, eles não estavam compartilhando uns com os outros. É por isso que Paulo vai dizer que alguns estavam naqueles dias comendo a ceia indignamente, que cada um deveria fazer um exame no seu próprio coração, cada um examine-se a si mesmo, Paulo diz. Porque aquele que come a ceia indignamente, come para a sua própria condenação. Às vezes a religiosidade prega isto como algum tropeço que você teve, alguma falha que você teve. Tem gente que quando chega o dia de ceia, ele está tão angustiado, ele resolve não vir, como uma autopunição por conta dos seus erros que cometeu, como se ele fosse participar do pão e do cálice por ter pecado, ele não é digno de participar. Alguém aqui é digno de participar se for olhar para a sua performance? Será que alguém aqui pode ter a presunção de dizer, eu agora posso participar, eu estou me examinando e eu posso participar porque a minha performance nesse mês foi espetacular, eu não preciso de graça do Senhor. O sangue de Jesus é justamente a memória do cálice, do pão, especialmente do cálice, é a memória de que o sangue de Jesus cobre uma multidão de pecados. Então quando eu participo da ceia, eu reavivo na minha mente o fato de que Jesus me perdoou, me perdoa e continuará me perdoando enquanto eu tiver um coração humilde e quebrantado, apesar de ser quem eu sou. Então o comer indignamente não tem a ver propriamente com as falhas que eu cometo. Obviamente que se eu cometo falhas e não tenho um senso de arrependimento, eu também sou indigno, porque o Senhor me salvou, mas eu continuo, eu não sou pecador na essência, mas eu peco. Hoje eu sou filho de Deus, eu sou justificado no Senhor, o sangue de Jesus cobriu todos os meus pecados. Eu não sou o praticante do pecado deliberado, a iniquidade não está mais em mim, não está mais em você, mas isto ainda assim nos impede de pecar. Nós não erramos, nós não falhamos. Então participar da ceia é importantíssimo, exatamente para se lembrar, Ele me perdoa, Ele me perdoa, Ele me perdoou e Ele continuará me perdoando. Se você olhar o contexto da carta do 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver que o indignamente tem a ver com comer, participar, sem o elemento principal da igreja, que é a comunhão. O egoísmo, o coração duro. Diz a Bíblia, Paulo diz, uns se reúnem, começam a comer e se embebedar, enquanto outros estão passando fome. Porque a ceia original na palavra de Deus era um grande jantar, era
Era uma mesa posta e todos comendo, todos traziam comida e faziam uma mesa grande. Só que tinha gente que trazia comida e tinha gente que era pobre e não podia trazer comida. Só que quem trazia comida comia só ele e os seus e deixava quem era pobre passar fome. E aí Paulo começa a dizer: vocês são indignos. Examine-se cada um a si mesmo, vê se você não está enchendo a boca de comida enquanto alguém do teu lado está passando fome. Porque o elemento principal da ceia é a comunhão, é a hora de nós nos lembrarmos. A ceia, ela serve para despertar a empatia. As igrejas que são mais novas, que estão começando a andar com o Senhor Jesus, e eu falo, aqui no nosso meio, nós temos irmãos que estão começando a andar com o Senhor Jesus. Você é a igreja. A igreja não é o CI. Coloca uma verdade no teu coração. Você não vem à igreja, você é a igreja que se reúne com seus irmãos. Eu vou lá na igreja, é uma força de expressão, mas quando nós saímos daqui, isso aqui deixa de ser igreja, nós somos a igreja espalhada pelo mundo. E no início da nossa caminhada de fé, o culto de ceia, ele é fundamental, porque no culto de ceia você vai despertar, você vai desenvolver a empatia. O culto de ceia foi desenvolvido pelo Senhor, uma ordem do Senhor: fazer isto em memória de mim. Então, aqueles que são novos convertidos, eles vão aprender a desenvolver a empatia, a solidariedade, a compaixão, a misericórdia. O mundo não tem mais isso. O aumento da maldade vai esfriar o amor do mundo, é o que diz a palavra. O mundo será cada vez mais perverso, as pessoas serão cada vez mais egoístas, mas nós combateremos o mal com o bem. Então nós combateremos a frieza do mundo, a egolatria do mundo, a insensatez do mundo, a insensibilidade do mundo, com a palavra do Senhor, com a compaixão, com a misericórdia, com a empatia. Então os novos convertidos, eles desenvolvem no culto de ceia. Não perca a oportunidade, se você está começando a caminhar com o Senhor, que o culto de ceia seja para você inadiável, intransferível. Quando nós tivermos a oportunidade de cear, que o primeiro domingo de todos os meses, para você, seja um domingo marcado para você cear com seus irmãos e desenvolver a empatia, a comunhão e a compaixão. Aqueles que já têm uma vida madura com o Senhor, eles aperfeiçoam a empatia, a comunhão, a compaixão, a misericórdia. Então é importante para todos, porque tem gente que depois de um certo tempo acha que não precisa mais, está tudo certo. Não, nós somos aperfeiçoados no Senhor. Se uns estão desenvolvendo, outros já estão aperfeiçoando, mas o aperfeiçoamento tem a ver também com a comunhão. E para aquelas igrejas que vão se perdendo, porque no meio da caminhada, Corinto foi se desalinhando, o culto de ceia é também muito importante, porque no culto de ceia você restaura a comunhão. O culto de ceia, para aqueles que estão já sofrendo os efeitos da caminhada mais longa, porque a gente começa a desenvolver, a gente aperfeiçoa, e a gente vai liberando, e de repente alguém fere a gente, e aí, se a gente não cuidar, perder o coração, a gente vai desanimando, e nós vamos precisando então agora restaurar valores que são fundamentais para a nossa caminhada na terra. Então o culto de ceia para esses, poderíamos chamar na linguagem contemporânea do culto do deixa para lá. Deixa para lá. Ah, me feriram, deixa para lá, mano. Ah, não me cumprimentaram, deixa para lá. Ah, o irmão disse que ia fazer e não fez, deixa para lá. Ah, o irmão me tratou mal, deixa para lá. Lembre-se do que Jesus Cristo fez, porque no dia em que foi traído, diz a palavra, Jesus tomou o pão e deu graças e partiu e deu aos seus discípulos. Ele fez isso no dia que foi traído, e sabendo que seria traído, ele não deixou de ser quem ele era, o mestre da misericórdia, do amor, da compaixão, da entrega. Eu não sei qual é a sua relação com o pão, mas na cultura judaica, e especialmente nos dias de Jesus,
de Império Romano. E quando ainda foi criado a ceia, porque a ceia é a Páscoa do Senhor, foi criado lá no cativeiro do Egito, quando o povo estava saindo da escravidão de 430 anos, a relação do pão para eles é algo de extremo valor. A cultura judaica, o povo dos dias de Cristo e do Egito, eles matavam por causa de um pedaço de pão. Então o pão não era qualquer coisa, pega aí um pedaço de pão. O pão era algo extremamente valioso. Eles habitavam no deserto. Pão para eles era algo de muito valor. E Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos como uma mensagem. É muito valioso, é muito importante, mas eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Peguem um pão, por isso que ele disse: eu sou o pão vivo que desce dos céus. É muito valioso para nós o compartilhar. Essa palavra compartilhar hoje está na moda, mas não foi inventada pelo Facebook, foi inventada pelo Senhor, quando partiu o pão e distribuiu. Quando ele partiu os 5 pães daquele menino e distribuiu. Porque todas as vezes que no reino de Deus nós compartilharmos, nós multiplicaremos. Todas as vezes que nós repartirmos, nós multiplicaremos. Todas as vezes que nós nos solidarizarmos, nós multiplicaremos. Todas as vezes que nós abençoarmos, nós multiplicaremos. Todas as vezes que nós nos envolvermos, nos engajarmos, nós multiplicaremos. Nós estamos vendo o poder do compartilhar agora aqui no nosso meio, materialmente falando. Se expressou uma verdade espiritual na nossa materialidade. Então o culto de ceia, a gente lembra disso. Ou eu desenvolvo, ou eu aperfeiçoo, ou eu restauro. O que você precisa no dia de hoje? Desenvolver, aperfeiçoar ou restaurar. Mas o Senhor que partiu o pão naquele dia, Ele está aqui hoje para mais uma vez fortalecer isso em você e te dizer: pode repartir, pode compartilhar, pode abençoar, pode comungar, pode distribuir, pode fazer, porque sempre que você fizer isto, você está fazendo em minha memória, até que eu venha. Até que eu venha. Se Ele vem, é porque existe uma outra verdade elementar e primordial, ela é anterior a esta que eu acabei de falar, que é a realidade de que Cristo ressuscitou. Até que eu venha, vocês trarão à memória a minha morte, até que eu venha. Morreu, mas vai vir? Por quê? Porque ressuscitou, é o primogênito dentre muitos irmãos, as primícias do Senhor. Até que eu venha, é a nossa base de fé e a razão pela qual nós estamos aqui. Nós não podemos nos esquecer nunca da ressurreição de Cristo. Paulo aos Coríntios, ele vai falar no capítulo 15 da primeira carta, ele vai dizer assim aos Coríntios: se está sendo pregado que Cristo ressuscitou, por que alguns de vós dizem que não há ressurreição? Porque se não há ressurreição, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa pregação, como inútil também é a fé que vocês têm. Olha que interessante o que Paulo vai dizer. Se Cristo não ressuscitou, é inútil nós estarmos aqui. Se Cristo não ressuscitou, inútil é eu estar pregando a palavra. Me dá até um calafrio, porque eu abri mão de algumas coisas que para a terra seriam muito importantes para mim, para a vida na terra, para poder estar pregando o Evangelho. Eu abri mão de uma estabilidade econômica, eu abri mão de amizades, eu abri mão de uma vida que eu poderia viver, e que se a vida fosse somente este tempo de existência terrena, sinceramente, eu vou falar por mim, não sei como é que é o seu estilo de vida, como é que são os seus pensamentos, eu vou falar por mim.
Se Cristo não ressuscitou, e se é só para esta vida que eu tenho esperança, como disse Paulo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, eu, Fernando, preferiria viver 10 a 100 do que 100 a 10. Explico, eu preferiria viver 10 anos a 100 km por hora do que 100 anos a 10 km por hora. Se Cristo não ressuscitou, vamos para a loucura, gente. Vamos para a balada, vamos curtir, vamos pegar todo mundo, vamos fazer o que bem entende, porque afinal de contas, se a vida é curta e a vida é só para agora, então vamos cuidar de nós. Por que a gente vai cuidar dos outros? Por que a gente vai se preocupar com o amanhã, se o amanhã não existe? Porque o mundo prega isso, o mundo diz assim: aproveite, curta a vida, o momento, agora. Só que essa curtição não tem a ver com o propósito de Deus, tem a ver com aceleração, tem a ver com intensidade, mas sem substancialidade. E a pergunta é: que tipo de vida nós vamos escolher viver? Uma vida intensa, mas sem substancialidade, ou uma vida cadenciada, porém com constância, com consistência? Porque o reino de Deus não se trata de velocidade, o reino de Deus se trata de perseverança. Então, porque Cristo ressuscitou, e eu entendi que Cristo ressuscitou, eu decidi viver a minha vida numa constância, porque é semelhante ao corredor. O pastor Lúcio aqui, ele é desse ramo aí. Ele sabe que o treino para uma maratona é diferente de um treino de 100 metros. O treino de 100 metros é um treino de explosão, de intensidade, porém não tem gás, não haverá condição de constância. Um treino de maratona é um treino mais cadenciado, porém vai muito mais longe. E é porque Cristo ressuscitou que eu quero viver o máximo de tempo possível nessa vida, porque eu sei que aquilo que eu estou construindo nessa vida me renderá recompensa na vida que há de vir. É aos Coríntios que Paulo fala: não se pode colocar outro alicerce além daquele que está posto, que é Cristo Jesus. Porque se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, o dia trará a luz, porque o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém fez permanecer, este receberá recompensa. Se o que alguém fez não permanecer, for destruído, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa por meio do fogo, porque a salvação é pela graça, mas as obras trarão recompensa. Então eu oro para que o Senhor nos dê longevidade em nome de Jesus, e nos dê consistência em nome de Jesus. Porque a perseverança, todo dia fazendo, ainda que seja pouco. Esses 7 anos de igreja eu já vi muita gente intensa. Muita gente, conta comigo e tal, mas não tem substancialidade. Quando vem a primeira prova, o primeiro vento, a primeira tribulação, o primeiro problema, desiste, desanima. E aqueles que vão devagar e sempre, quando você vê, eles estão lá na frente. Eles vão devagar e sempre porque eles entenderam que o Senhor ressuscitou. E que a sua vida já está em Cristo, eles já foram crucificados. E que eles vivem uma vida usufruindo, se beneficiando do máximo daquilo que o Senhor tem para lhes oferecer. Contudo, cuidando porque o Senhor ressuscitou, o Senhor voltará. Então eu viverei uma vida de glória e eterna com o Senhor. Mas a vida que eu vivo na terra hoje também me trará recompensas eternas. Agora, se Cristo não ressuscitou, tudo isso que eu falei é inútil, pode jogar fora. Se Cristo não ressuscitou, até a fé que você tem, a mais trivial, sabe aquela fé trivial, aquela fé simples, de coisas simples, é inútil. Mas diz a palavra que não, que ao terceiro dia a pedra rolou, e Jesus se colocou em pé. E ele saiu, porque a morte não foi capaz de vencê-lo. E ele é o primogênito. Diz a Bíblia que quando ele se manifestar, aqueles que morreram com ele também ressuscitarão. E nós, se estivermos vivos, seremos transformados. E nos ajuntaremos com os nossos nos ares e viveremos uma vida em glória com o Senhor. Esta é a razão da nossa fé. Esta é a resposta
resposta que o mundo precisa ouvir. Esta é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Você sabe que ontem eu estava pensando sobre o que dizer e tal, orando. Eu sou bem metódico assim, disciplinado com relação ao estudo. Tenho meu devocional diário, mas especialmente no dia que eu vou pregar, ministrar a palavra, eu costumo entrar no quarto, fechar a porta, aí eu começo a ler a Bíblia, vou lendo até o momento. Sabe quando você se esvazia das coisas de fora? Porque você começa a ler a palavra, você está entulhado de pensamentos, de problemas, de coisas que... E aí eu começo a ler e eu vou vendo que a palavra vai me enchendo e vai me desligando. E quando eu estou desligado, então eu vou orar. E aí eu começo a orar ao Senhor e ali eu peço as coisas ao Senhor, entrego a vida, me conserto, recebo do Senhor a sua graça, perdoo quem tem que perdoar, peço perdão pelos pecados que cometi, enfim, a oração que Jesus ensinou. E sempre peço ao Senhor uma palavra, e eu ouvi nitidamente do Espírito Santo. Quando eu pedi ao Senhor para pregar a palavra hoje, eu ouvi do Senhor, Ele dizendo: Fernando, amanhã não pregue o que eles querem ouvir, mas pregue o que eles precisam falar. Olha que interessante isso. Porque é normal, é lícito e é importante, todos nós estamos aqui porque temos, de certa forma, demandas, temos, de certa forma, coisas para resolver, e a palavra responde, o Senhor fala. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o coração. Então o Senhor responde demandas e questionamentos nossos, mas especialmente no dia de hoje, como igreja do Senhor, o Senhor está trazendo uma mensagem para nós quanto ao que nós devemos falar. Porque este é o dia favorável. O texto que nós lemos diz que o Senhor o ouviu no dia favorável e o atendeu no dia da salvação, e este é o dia. Portanto, que nós não recebamos a graça de Deus inutilmente, mas como cooperadores de Deus, façamos a diferença, e é o tempo favorável de proclamação do Evangelho, como nunca antes foi, agora é. Ontem não, na sexta-feira, aniversário da minha sogra, eu estava indo jantar com ela, e no meio do caminho uma irmã da igreja ligou, a Dani, eu não sei se ela está aqui, está ali, né? A Dani ligou falando sobre uma situação que estava acontecendo. Ela é psicóloga e ela tem uma clínica junto com outras psicólogas, e o assunto no meio da clínica, entre as psicólogas, cientistas, pessoas formadas para cuidar da mente das pessoas, levantou-se então a palavra sobre a ressurreição, sobre a volta de Jesus. Como assim Jesus vai voltar? E uma das psicólogas, a amiga dela, começaram a perguntar sobre a volta de Jesus. Como Jesus vai voltar? Que história é essa? Porque agora, com esses sinais, com essas coisas todas, a gente está proclamando, muitos dias estão chegando, a hora está chegando, os sinais estão acontecendo, o dia se aproxima. Essa mensagem está muito forte, especialmente por causa do ano que a gente está vivendo. E as pessoas que estão lá fora estão pensando: que loucura é essa? Como assim Jesus vai voltar? E aí eu fiz um áudio para elas, deu uns 10 minutos de áudio, né, conversando, falando sobre isso. E eu dizendo a ela: antes de falar sobre a volta do Senhor Jesus, a gente precisa ir no elemento básico, na simplicidade, na base do Evangelho, que é sobre a encarnação de Jesus, sobre a decisão do Pai, por amor ao mundo caído, à humanidade corrompida, a humanidade que por conta dela mesmo se corrompeu, uma humanidade que foi criada por Deus para viver numa plenitude, foi criada para viver em abundância, porém, a desobediência, porque o primeiro pecado do homem não foi comer, foi desobedecer. É a desobediência que vai nos afastando das coisas de Deus. É a desobediência diante de uma instrução do Senhor que vai nos tirando
nos desalinhando e nos tirando desse Éden, desse lugar pleno que o Senhor estabeleceu para que eu e você pudéssemos cultivar. Na graça do Senhor, Ele nos dá, nós nos alimentamos e replantamos. Na graça do Senhor, no projeto original do Senhor, não é eu do suor do meu rosto comerei do meu pão. O projeto original do Senhor, na graça do Senhor, por causa do pecado, o homem precisa suar para comer o seu pão. Mas no projeto original do Senhor, o homem, ele trabalhava não para ter, ele trabalhava para preservar. Porque para ter ele já recebeu. Hoje nós somos salvos, nós somos justificados. O nosso trabalho na obra do Senhor não é para ter salvação, não é para ter mérito diante do Senhor. O nosso trabalho hoje é para preservar tudo que o Senhor já nos deu. Porque nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo. Já fomos abençoados, já recebemos. Então hoje a gente trabalha para preservar, a gente trabalha para zelar, a gente trabalha para cuidar. Porque o plano original do Senhor, quando colocou Adão no Éden, foi para que o Adão cultivasse, administrasse, fosse um zelador de toda a criação. Ele não precisava trabalhar para ter, ele trabalhava para cuidar. Em Cristo essas coisas são restauradas. E as pessoas precisam saber que elas são amadas, que Jesus veio, se encarnou para restaurar esse princípio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus viveu entre nós e trouxe seu ensino, e trouxe as suas instruções, para que nós vivêssemos uma vida então plena nele, uma vez que nós cremos nele, e agora andamos em obediência a ele. Jesus disse: aquele que me ama me obedece. Por que Jesus falou isto? E aquele que me obedece será amado pelo meu Pai, e eu também virei e me revelarei a ele. O nosso relacionamento amoroso com o Pai não está ligado num sentimento em palavras vazias, como Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque a nossa maior prova de amor ao Senhor é a nossa obediência, é em nós sabendo qual é a vontade, fazê-la, praticá-la. Jesus disse: este me ama. Porque se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Jesus veio restaurar no coração do homem a obediência, a sujeição e a submissão àquele que vive e reina, e que tem o controle e o poder, o Criador de todas as coisas. As pessoas precisam saber disso. E é amor. A sujeição não é para tirar prazer. O importante que a gente precisa entender é que a nossa obediência ao Senhor e a palavra do Senhor para nós obedecermos a Ele, não é o Senhor nos tirando o prazer, mas é o Senhor nos prolongando a vida. Porque um filho pequeno, que pensa que sabe as coisas, mas não sabe, quem tem filho pequeno aqui sabe, a sua obediência ao seu pai lhe protege. A sua obediência à sua mãe lhe protege. Não faz porque vai dar errado. Está morrendo de vontade de fazer. Acha que se fizer vai dar certo. Mas por honra e respeito não faz. Tem a vida preservada. Agora aquele, não, meu pai não sabe de nada, careta, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Tem um departamento no inferno chamado nada a ver. Criado somente para aqueles que andam com essa frase na boca: nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Tem uma porta, quando chegar lá, uma cadeira pegando fogo, assim: senta aqui, querido, não tem nada a ver. Então é a obediência que nos traz a revelação, que nos demonstra e que nos traz proteção. Por isso que é o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Porque se eu aprender a honrar pai e mãe biológico, eu entenderei que existe um pai espiritual. Eu não precisarei aprender a honrar o pai celestial. Se eu terei vida longa nesta terra, eu terei vida eterna também por honrar o meu pai celestial. E tudo me vai bem, não é o que diz a palavra? O Senhor guarda o justo, o Senhor protege o justo, o Senhor livra o justo, o Senhor abençoa o justo. Quem é esse justo? O obediente. É só aquele que diz sim. As pessoas precisam ouvir isso. Jesus morreu
mas ressuscitou ao terceiro dia. E porque ressuscitou, voltará. Agora, esta é a mensagem elementar. E os campos nunca estiveram tão brancos, gente, para isso. Olha, a Dani me ligou sexta-feira à noite, porque foi o papo do consultório clínico de psicologia, que na lógica humana, acadêmica, que Deus nem existe. Deus não existe. Mas eu só vi um ateu convicto quando o avião está voando. Se o avião começa a cair, Jesus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ateu convicto é aquele que está bem de saúde, é aquele que tem dinheiro no bolso. Então essas crises, essa pandemia, essas tragédias, esses problemas todos, são muito mais benéficos do que nós imaginamos, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E é por meio daquilo que sofremos que nós aprendemos a obedecer. Porque quando tem dinheiro no bolso, está a saúde, está tudo certo, a maioria das pessoas debocham de Deus. Mas quando começam a sofrer os efeitos, espera aí, o que está acontecendo? E agora é a hora da salvação. E agora é o momento favorável para pregar o Evangelho, as boas novas do Senhor. Levante-se, erga a tua cabeça, invoque o nome do Senhor e você será salvo. Ontem eu passei a tarde analisando a mensagem de Pedro, em Atos 2, em Atos 4, em Atos 10, para o centurião romano. A mensagem de Paulo em Atos 9, em Atos 13. A mensagem de Estevão em Atos 7. E a mensagem base do Evangelho, todas as mensagens tinham uma única palavra: Jesus ressuscitou e voltará. Jesus, o Filho de Deus, o Cristo do Senhor, venceu a morte, estabeleceu a aliança, restaurou os corações, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, com o coração se crê. Mas como invocarão aquele de quem não ouviram falar? Como invocarão aquele que não creram, Paulo fala, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então a mensagem do Senhor hoje para nós é muito mais do que aquilo que nós queremos ouvir, mas é um chamado do Senhor para aquilo que precisamos falar. E o nosso coração então precisa se sensibilizar. Porque essa mensagem da ressurreição, essa mensagem da volta de Jesus, Paulo também disse que é uma loucura para aqueles que estão se perdendo. Para pensar com um pensamento lógico e racional, carnal, humano, fundamentado apenas naquilo que a gente pode fazer, tocar, conhecer. Para pensar, se não é uma loucura. Ressurreição, volta. Não dá para condenar a nossa futura irmã em Cristo. Daqui a pouco ela está aí. Mas aí quais são os elementos então que nos fortalecem a mensagem? O primeiro elemento é a profecia. São os sinais. É por isso que os sinais estão aí. Nos últimos dias derramarei do meu espírito, disse o Senhor, sobre todos os povos. Os meus filhos e as minhas filhas, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Derramarei do meu espírito sobre os jovens, e eles terão visões, sobre os velhos, eles terão sonhos. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça, ciclones bomba, terremotos, maremotos.
gafanhotos, o sol não dará a sua luz, e a lua se transformará em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi a mensagem de Pedro. Só que o invocar só vem depois de ver essa confusão toda, de ver os sinais, de ver as maravilhas. E aí como é que as pessoas começam a entender então e a crer? Porque disse Paulo em Romanos 10 que, portanto, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é pregada mediante a palavra de Cristo. Cristo falou em Mateus 24. Tudo isso que nós estamos vivendo. Aí o camarada, ele nunca viu, ele nunca creu, ele nunca quis saber. Mas aí agora ele ouve gente dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Como assim? Vai nos sinais, vai nos profetas, porque os profetas anunciaram milênios antes que Jesus viria, e Jesus veio. Ou alguém pode negar a existência de Cristo? Nem o mais ateu, ele pode negar a divindade, porque ele tem dificuldade por falta de conhecimento de crer na ressurreição, mas ele não pode negar que Cristo veio e que Cristo fez o que fez. Agora você vai para Isaías, 750 anos antes: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Porque ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O governo estará sobre os seus ombros, ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo isso foi declarado muito antes. E a Bíblia é um livro histórico, não é um livro de contos. Já tentaram por muitas e muitas vezes, ao longo dos séculos, destruir a palavra do Senhor, mas não conseguirão, porque a palavra jamais voltará vazia, antes ela cumprirá o propósito. Então vai para as profecias. Foi anunciado. Se foi dito que aconteceria e aconteceu, se Jesus falou que aconteceria e está acontecendo, que loucura é esta em não crer naquilo que foi dito que acontecerá e ainda não aconteceu? Tem que ser muito insensato. O segundo e o mais importante, aí eu oro para que isso aconteça, porque você começa pela fé a entender, pelo conhecimento a entender. Mas a segunda sustentação é a experiência com Deus. E todos nós precisaremos de uma. Todos nós em algum momento teremos uma com o Senhor. E ela, meu irmão, ainda que você não tenha conhecimento de nada, ainda que você não tenha, você sabe que Ele é real. Porque de alguma forma Ele tocou na sua vida onde ninguém mais tocava. De alguma forma Ele se apresentou em um momento em que ninguém mais poderia apresentar-se. Lá na frente, se você não desenvolver o conhecimento, daqui a pouco você começa a pensar: será que não era coisa da minha cabeça? Será que não era alucinação? Porque tem gente que teve experiência. Eu tenho um amigo meu, que ele teve uma experiência com Deus aos 13, 14 anos, foi batizado com o Espírito Santo num culto, não sei. Só que por não desenvolver o conhecimento, a consciência, o entendimento, foi passando o tempo, depois ele sofreu um revérso muito grande na família, os pais se separaram, ele foi muito abalado, isso ele já tinha lá os seus 18, 19 anos. Aí ele precisou começar a fazer terapia, e ele começou a fazer terapia com um psiquiatra que era ateu. E o psiquiatra começou a colocar na cabeça dele que o que ele teve foi uma experiência humana da mente, uma alucinação e não uma experiência. E ele entrou em... Mas por que isso aconteceu? Porque faltou a palavra. Porque o conhecimento tem que vir com a graça. O poder tem que vir com a sabedoria. Porque o poder, ele edifica, mas a sabedoria, ela convence. Uma coisa não está separada da outra. Então cresçamos no conhecimento e na graça do Senhor. Cresçamos em poder, mas também em sabedoria. Cresçamos e vamos pregar essa mensagem. É tempo de começar. As pessoas estão com sede, com a boca aberta.
esperando beber uma água que sacia eternamente. E enquanto elas estiverem bebendo do poço de Samaria, de Sicar, elas sempre voltarão ali, porque sempre terão sede. Mas se elas beberem da água que nós podemos dar, porque a água que nós podemos dar é uma água que primeiro matou a nossa sede, e não apenas matou a nossa sede, mas em nós gerou uma fonte, diz a palavra, a jorrar para a vida eterna. Repita comigo: transferência. Essa é a nossa finalidade. A nossa responsabilidade é transferir de tudo aquilo que estamos recebendo do Senhor. Jesus, quando ressuscitou, diz a Bíblia que ele exortou os seus discípulos por causa da dureza, da incredulidade, da dureza de coração, porque eles não haviam crido naqueles que o viram ressurreto. Eles não haviam crido na mensagem. A primeira mensageira foi Maria Madalena. Quem é essa ex-endemoniada? Como assim? Jesus censurou a incredulidade e a dureza de coração, porque eles não estavam crendo naquilo que eles estavam ouvindo. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E aí, depois de censurar a dureza do coração, Jesus ensinou a eles, especialmente em Mateus 28, Jesus disse: portanto, foi-me dado toda a autoridade, disse o Senhor Jesus, nos céus e na terra. Olha só, Jesus dizendo: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Sabe o que isso significa dizer? Que Jesus pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, trazer à existência coisas que não existem, criar mecanismos como Ele assim desejar, para que o Evangelho seja pregado, para que o Evangelho seja anunciado, para que o poder se manifeste, para que o pecador seja alcançado. E aí a pergunta é: se Jesus pode fazer do jeito que Ele quiser, Ele não poderia, por exemplo, escolher falar o Evangelho através das nuvens? Ah, mas aí você diz: pastor, mas está escrito que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, declara a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras das suas mãos. É verdade, se você começar a olhar para a natureza, você começa a contemplar o Criador. Mas me responda, não é subjetivo? É subjetivo, é de discernimento, é de entendimento. Clareza vem pelas palavras, clareza vem pela pregação reta, a mensagem reta, precisa, a palavra como espada de dois gumes, vive e eficaz, que entra e discerne o coração das pessoas. Jesus não poderia fazer através das nuvens, escrever nas nuvens lá: eu amo vocês, arrependam-se, convertam-se? Não poderia? A gente poderia olhar todo dia para o céu e ver uma mensagem. Poderia? Poderia falar através de animais. Uma jumenta falou com um profeta no Velho Testamento, um corvo alimentou um profeta, um peixe grande falou e agiu em benefício do Senhor com um profeta, uma lagarta ensinou um profeta. Os animais poderiam estar pregando, e Jesus tem liberdade e autonomia, porque foi lhe dado todo o poder. Interessante, ele disse isso aos discípulos: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E aí ele diz: portanto, já que me foi dado todo o poder, portanto, vão e façam discípulos. Vão, ide. Para quem que ele falou? Para os homens, para os discípulos, para a sua igreja, para o seu povo. E se ele disse para nós irmos, por que a gente só está vindo e não está indo? Até quando nós só vamos vir à igreja, vir para o culto, vir para receber, vir para se edificar, vir para ser abençoado? Até quando nós viremos? Quanto tempo vai levar para nós irmos? Porque o Evangelho é: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas aprendei de mim, que sou manso e humilde, vocês encontrarão descanso para vossas almas,
porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, e assim será, eu estou com vocês. Mas o aprender é para transferir. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Está na hora de a igreja fazer discípulos nossos? Não, de Cristo. Agora, mais uma vez, qual é a dinâmica do relacionamento entre um mestre e um discípulo? Você mesmo vai responder: transferência. O relacionamento entre um mestre e um discípulo é transferência. O discípulo, Jesus disse, tornará semelhante ao seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que é bem treinado, instruído, orientado, será semelhante ao seu mestre. Como é que o mestre forma um discípulo? Por meio de transferência. E eu só posso dar daquilo que eu recebi. Então nós estamos recebendo, sendo cheios, sendo edificados. O Senhor está guardando a nossa casa, no meio disso o Senhor está nos alimentando, mas o Senhor está nos chamando hoje para transferir daquilo que nós estamos recebendo. Você já viu aquela cascata de taças? Você sabe aquela cascata de taças? A gente vai derramando e vai enchendo todas as taças e vai se... Esse é o nosso papel. Uma vez que estamos cheios, nós transbordamos sobre a próxima. A fonte não é nossa, a fonte é o Senhor, é o rio que corre do trono de Deus. E Ele vai enchendo. E enquanto tiver uma taça embaixo, a fonte não para. Enquanto nós estivermos transferindo, a fonte não parará de jorrar. É momento de transferência, transferência de unção, transferência de amor, transferência de graça, transferência de perdão, transferência de misericórdia, transferência de tudo aquilo que um dia nós recebemos. Então eu não sei o que o Senhor tem te dado. Eu não sei se o Senhor está te dando palavras, transfira. Eu não sei se o Senhor está te dando um amor incondicional, transfira. Eu não sei se o Senhor está derramando graça e você entende que é muita graça do Senhor, transfira. Eu não sei se é perdão que o Senhor está te dando, transfira. Eu não sei se é recursos, transfira. Seja o que for que você esteja recebendo na plenitude do Espírito, transfira, porque a transferência vai salvar muita gente. Os campos estão brancos, é dia favorável da salvação. Não joguemos fora essa oportunidade. Não joguemos fora essa oportunidade. Como cooperadores de Deus, que não recebamos com inutilidade toda esta graça, mas sejamos como é que fala? Vamos transferir, amém? Que a gente possa transferir essa bênção, transferir tudo que nós estamos recebendo. É por isso que Jesus olhou para a videira e disse: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Você já viu uma parreira? Uma parreira, enquanto ela tiver sustentação e oportunidade, ela vai se espalhando, ela vai crescendo. Alimentado pela seiva, pela raiz, é a raiz que alimenta. E ela vai se espalhando, e ela vai frutificando, e ela vai gerando outros ramos, e ela vai avançando. Porque enquanto a raiz está alimentando, ela vai crescendo. Mas Jesus disse assim: aquele que não dá fruto, aquele que não transfere, aquele que só recebe, aquele que não doa, aquele que nesses dias não entende a graça, aquele que esses dias não compactua, aquele que nesses dias não parte, não compartilha, tem que ser cortado, porque ele está impedindo o crescimento do reino de Deus. Você sabe o que nos impede de ser cortados? A transferência. Recebeu do Senhor, abençoa alguém. Entendeu do Senhor, ajuda alguém. Compreendeu, esclarece. Teve revelação, libera. Transfira, seja essa tacinha nessa grande torre. Nunca vai parar de encher, porque o Senhor é aquele que derrama água constantemente, do trono flui. E como igreja, a nossa missão, especialmente num dia como hoje, é nos lembrarmos disso. Sempre que vocês partirem do pão, beberem do cálice, vocês estão anunciando: vão por todas as nações, façam discípulos. Nações, a palavra que Jesus usa é etnos, etnias. Diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes pensamentos, diferentes cores de pele, diferentes ideologias. Jesus disse:
não haverá acepção. Vão e pregue a todas essas pessoas, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Transfira, só transfira, só transfira, só transfira. E disse o Senhor: a recompensa tua é que eu estarei com você por todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque você está florescendo, você está frutificando, não tem por que você ser cortado. Você vai ser podado aqui e ali, mas vai dar mais fruto ainda, mais fruto ainda, mais fruto ainda, mais fruto ainda, porque você é alguém que transfere, você é alguém que abençoa, você é alguém que nada morre em você, você é alguém que se estende, você é alguém que tudo que Deus te dá, você torna também acessível aos outros. É mais fruto, é mais fruto, é mais fruto, é mais fruto, é crescimento, é abundância, e eu com você por todos os dias.